Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caros irmãos, nós celebramos hoje a solenidade da Ascensão do Senhor, quase a terminar o tempo pascal. O Senhor que nos convida a colocar o nosso coração no céu junto de Deus e ao mesmo tempo a olhar para o nosso mundo, a sermos testemunhas de Jesus e a procurar transformar este mundo segundo a vontade de Deus. Celebramos também o Dia das Comunicações Sociais, instituído pelo Concílio Vaticano II. É uma oportunidade para rezarmos por quantos trabalham neste mundo da comunicação social, pedindo ao Senhor que os ajude a comunicar a verdade. Quero hoje saudar e destacar a presença nesta Eucaristia do diretor do Centro Regional da Madeira da RTP, Dr. Martim Santos, e desde já agradecer-lhe o esforço e o serviço da RTP Madeira na transmissão das celebrações ao longo destas semanas de confinamento. Foi um verdadeiro serviço a todos os madeirenses e a todos os nossos imigrantes. Muito obrigado. Irmãos, e para celebrarmos mais dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos.
Recebei, Senhor, o sacrifício que vos oferecemos ao celebrar a admirável ascensão do vosso Filho. E por esta sagrada permuta de dons, fazei que nos elevemos às realidades do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, narrei todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado pelo Espírito Santo as suas instruções aos apóstolos que escolhera. Foi também a eles que, depois da sua paixão, se apresentou vivo com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhes do reino de Deus. Um dia, em que estava à mesa com eles, mandou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, do qual, disse ele, me ouvistes falar. Na verdade, João batizou com água, vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles que se tinham reunido começaram a perguntar: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Ele respondeu-lhes: Não vos compete saber os tempos ou os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia, e na Samaria e até aos confins da terra. Dito isto, ele levou-se à vista deles e uma nuvem escondeu-o a seus olhos. E estando de olhar fito no céu, enquanto Jesus se afastava, apresentaram-se-lhes 2 homens vestidos de branco que disseram: Homens da Galileia, por que estáis a olhar para o céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi elevado para o céu, virá do mesmo modo que o vistes ir para o céu. Palavra do Senhor. Ergue-se Deus o Senhor em júbilo e ao som da trombeta.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda um espírito de sabedoria e de luz, para o conhecerdes plenamente, e ilumine os olhos do vosso coração, para compreenderdes a esperança a que fostes chamados, os tesouros de glória que encerra a sua herança entre os santos e a incomensurável grandeza que representa o seu poder para nós os crentes. Assim o mostra a eficácia da poderosa força que exerceu em Cristo, que Ele ressuscitou dos mortos e colocou à sua direita nos céus, acima de todo o principado, poder, virtude e soberania, acima de todo o nome que é pronunciado não só neste mundo, mas também no mundo que há de vir. Tudo submeteu aos seus pés e pô-lo acima de todas as coisas, como cabeça de toda a Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todos. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Conclusão do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos partiram para a Galileia, em direção ao monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns ainda duvidaram. Jesus aproximou-se e disse-lhes: Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Palavra da salvação. Caros irmãos, os discípulos tinham presenciado as ações e as palavras de Jesus ao longo do seu ministério público na Galileia e na Judeia. Depois da sua morte, tinham-no encontrado ressuscitado. Tinham comido com ele, tinham escutado as suas instruções. Agora, com a ascensão do Senhor ao céu, são convidados pelo mesmo Jesus a perceber e a viver um outro tipo de presença,
não menos real e verdadeira. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Durante o ministério público de Jesus, a presença de Deus era a presença daquele homem de Nazaré. Inicialmente, parecia aos discípulos ser apenas um profeta, semelhante a João Batista, ainda que os fizesse como nenhum outro, deixar tudo para o seguir. Depois, a consciência de uma especial presença de Deus em Jesus de Nazaré foi se tornando mais clara, de tal forma que Simão Pedro pôde dizer em nome de todos: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E no Monte Tabor, Pedro, Tiago e João puderam escutar a voz do Pai: Este é o meu Filho muito amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Depois de ressuscitado, quando Jesus se mostra gloriosamente com a vida de Deus, a sua presença é diferente, mas não é menos real. É a presença de alguém que se faz ver. É mesmo a presença de alguém que come com os seus, que se dá a reconhecer ao partir do pão, como no caso dos discípulos de Emaús. É a presença de alguém que fala, é a presença de alguém que sai ao encontro dos discípulos. Na ascensão, Jesus eleva-se ao céu, mas nem por isso abandona os seus. Eu estou convosco todos os dias. E logo acrescenta, até à consumação dos séculos. Isso significa que ainda hoje Jesus se encontra presente, conosco, não nos abandona. Que presença de Jesus, presença verdadeira e real, e não apenas uma simples memória, um simples ouvir histórias dos tempos antigos. Que presença real de Jesus podemos nós cristãos do século XXI encontrar? São Leão Magno, um Papa que viveu no século V e que viveu tempos de um sofrimento indescritível, com o agonizar do Império Romano, as invasões bárbaras, a destruição literal da cidade de Roma, as divisões entre os cristãos, a incerteza doutrinal. São Leão Magno tem, entre muitas outras, uma afirmação que é lapidar e que nos ajuda a perceber. Diz ele: o que na vida do nosso Redentor era visível, passou para os ritos sacramentais. E para que a fé fosse mais firme e autêntica, à visão sucedeu a doutrina, em cuja autoridade se devem apoiar os corações dos crentes iluminados pela luz celeste. Quer dizer, se outrora na Galileia os discípulos podiam ver Jesus de Nazaré, se depois da ressurreição o mesmo Jesus vem ao seu encontro e come com eles, depois da ascensão, hão de ver o mesmo Jesus. Não nos é retirada a visão do Senhor, mas veem-no no pão e no vinho consagrados, verdadeiro corpo e sangue do Senhor. Presença não menos real, presença que a fé é capaz de perceber quando se deixa iluminar pela doutrina. E nós podemos ainda acrescentar, desenvolvendo o raciocínio de São Leão Magno: se outrora os discípulos podiam escutar Jesus de Nazaré, depois da ascensão escutamos o mesmo Jesus nas palavras da Bíblia que nos são proclamadas. Se outrora os discípulos podiam encontrar Jesus de Nazaré nas estradas da Galileia, hoje podem-no encontrar em cada batizado, em cada cristão.
No Natal, nós celebramos Deus que vem ao nosso encontro em carne humana, em Jesus de Nazaré. Deus que se deixa ver, ouvir, tocar. Na Ascensão, celebramos Deus que vem ao nosso encontro e se continua a fazer ver, ouvir e tocar na realidade dos sacramentos, na palavra da Escritura, na vida dos cristãos. Neste ano pastoral de 2019-2020, somos precisamente convidados a aprofundar esta realidade que nos é dada no sacramento do batismo. O batismo transformou-nos em presença de Jesus Cristo. Como o Senhor dizia aos 11, ide, fazei que todos os povos se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Somos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Passamos para o nome de Deus, somos sua propriedade e assim somos também sua presença. Fazemos um com o ressuscitado. Somos o seu corpo, a sua igreja, como nos recordava São Paulo na segunda leitura. Apesar de todos os nossos pecados e de todas as nossas dificuldades e falhas, é também conosco que Jesus ressuscitado conta para continuar presente neste nosso mundo. O facto de sermos batizados convida-nos, por isso, antes de mais, à conversão. Quer dizer, convida-nos a sermos em cada dia mais semelhantes a Jesus. Somos a sua presença. E depois convida-nos a não termos medo de o mostrar, de o tornar presente sempre, em toda a parte, com esta certeza de que Ele não nos abandona e de que conta conosco para transformar este nosso mundo e para que muitos o possam receber. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo o batismo para a remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, Jesus Cristo subiu hoje ao céu sem deixar de estar conosco na terra. E levemos ao Pai Celeste as nossas súplicas, dizendo com alegria: Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Pela Igreja, para que seja fiel à missão que recebeu
de anunciar a palavra de Deus em toda a terra. Oremos, irmãos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que sintam que Jesus está com eles, quando ensinam e batizam em seu nome, oremos, irmãos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Para que os nossos olhos sejam capazes de reconhecer Jesus presente nos sacramentos, na sua palavra e na vida dos que são batizados, oremos, irmãos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Por aqueles que não conhecem a Cristo, para que a luz da fé os ilumine e recebam o batismo no Espírito Santo, oremos, irmãos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Por todos nós reunidos em Assembleia, para que Deus nos chame um dia a contemplar o seu Filho Jesus Cristo na glória eterna, oremos, irmãos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas e fazei que os nossos corações se voltem para aquele que neste dia subiu ao céu e entrou na vossa glória, de onde constantemente nos atrai. Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Oremos. Recebei, Senhor, o sacrifício que vos oferecemos ao celebrar a admirável ascensão do vosso Filho, e por esta sagrada permuta de dons, fazei que nos elevemos às realidades do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo,
Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Porque o Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, vencedor da morte e do pecado, subiu hoje ao mais alto dos céus ante a admiração dos anjos e foi constituído mediador entre Deus e os homens, juiz do mundo e Senhor dos senhores. Ele não abandonou a nossa condição humana, mas subindo aos céus como nossa cabeça e primogênito, deu-nos a esperança de irmos um dia ao seu encontro, como membros do seu corpo, para nos unir à sua glória imortal. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo em que nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho unigênito, colocou à direita da vossa glória a nossa frágil natureza humana, unida à sua divindade, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho,
nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Nuno e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Nos ajoelhar,
Oremos. Deus eterno e omnipotente, que durante a nossa vida sobre a terra nos fazeis saborear os mistérios divinos, despertai em nós os desejos da pátria celeste, onde já se encontra convosco em Cristo a nossa natureza humana. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.